no nylon ou na poliamida, eu tenho outro exemplo de polímero de condensação. Nylon é o nome comercial da poliamida. Então, muitas o quê? Muitas amidas, né? O nylon 66 ali, ele é uma poliamida, né? Que é originada da condensação do ácido hexanodioico, ácido adípico, né? Com a hexan 1,6 diamina. O que é isso? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para ti. O ácido hexanodioico, tá? São 6 carbonos aqui, tá aparecendo só 3, mas é que eu tenho aqui entre parênteses 4, então eu tenho 4 carbonos aqui, 5, 6, né? E a hexan 1,6 de amina. Ó, aqui eu tenho 6 átomos de carbono, né, que está entre parênteses, de amina, porque 2 vezes o nitrogênio. Por que é o polímero de condensação? Olha bem, são 2 monômeros distintos, né, 2 estruturas distintas, que se unem formando essa outra estrutura. Para essa união acontecer, o que houve aqui para essa união acontecer? Houve a eliminação da água. A água foi eliminada. Então, peguei um hidrogênio aqui dessa diamina com a hidroxila do ácido carboxílico e aí forma-se água. Esse outro hidrogênio com a outra hidroxila do ácido carboxílico forma-se água. Então, elimina-se a água, né, uma reação intermolecular de eliminação da água. Eu estou eliminando a água quando junto essas duas moléculas, e é a partir desta eliminação da água que essas moléculas conseguem se unir, conseguem se juntar, né, para formar o seu polímero principal aqui, que é esse aqui, tá? Que é o que vai se repetir N vezes. Por que poliamida? Porque eu tenho a formação, né, de uma amida aqui, função orgânica amida, ó. É a carbonila ligada a um nitrogênio. Então, é por isso eu chamo, né, ela de poliamida, função orgânica amida sendo apresentada aqui para a gente. Aplicabilidades do nylon são imensas desde o século passado, a gente sabe disso, né? Não para só nas lingeries e nem nas meias, tem imensas outras aplicabilidades também. É um produto extremamente conhecido de todos nós, mas que eu posso então classificar como polímero de condensação por esse motivo, tá? É claro que ao longo do tempo esse processo passa por melhorias e essas melhorias possibilitam, né, eu ter produtos com maior resistência, com maior qualidade e tudo mais. Uma coisa importante a se considerar também é que eu tenho uma boa possibilidade de reuso, de reaproveitamento desse material, desde que eu queira, né? Desde que a gente esteja disposto a isso. Tá? Aqui um outro tipo de polímero aqui, que é o Kevlar, né, muito utilizado na indústria bélica, né, porque para fazer coletes de resistência, né, coletes à prova de bala. Tá? Então, como é que funciona esse polímero? É também um polímero de condensação. Por que, professor, que é um polímero de condensação? Olha o que aconteceu aqui. Né? Eu tenho 2 monômeros distintos, eu tenho essa hidroxila desse ácido carboxílico aqui, ligando-se com um hidrogênio desse grupo amina e eliminando água. Essa outra hidroxila ligando-se a outro hidrogênio desse outro grupo amina e também formando água, por isso 2 vezes a água ali. E é a partir dessa eliminação de água, então, e por ter essa eliminação de água, que eu estou chamando ele de polímero de condensação, que eu vou formar o meu monômero aqui, que eu vou formar o meu polímero aqui, né? É uma reação de polimerização condensada, um polímero de condensação, onde eu formo essa estrutura que vai se repetir N vezes, né? Que vai se repetir N vezes para poder formar então
esse meu material. E aqui eu tenho essa estrutura repetida-se, né? Repetida N vezes, né? Em forma de camadas, tá? Esses átomos fazendo essas ligações aqui. A gente observa aí as pontes de hidrogênio acontecendo, né? A interação entre os átomos de hidrogênio, tá? E de oxigênio. A gente sabe que a ponte de hidrogênio é uma ligação química bastante forte, bastante resistente, né? E ela acontece aí nesse caso, tanto no nitrogênio com oxigênio, quanto no hidrogênio com oxigênio, tá? Então, é um material bastante resistente, também utilizado no revestimento de motores, tá? Por apresentar uma densidade pequena, tá? Ele também é bastante leve, esse material. Né? Então, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele é leve. Vocês imaginam um colete à prova de balas, o profissional lá da área da segurança que vai usar não pode também ter algo muito pesado, senão o cara vai ficar, né, com uma dificuldade de mobilidade. Mas tem que ter algo resistente. Né? Então, é claro que esse material aqui não é, o colete não é feito exclusivamente disso, né? Mas boa parte dele sim. Então, e uma outra aplicabilidade é no motor aqui de aviação, né? Um motor de avião que é revestido com esse material. Ele é um bom isolante térmico, né? Ele aguenta temperaturas muito altas, tá? Ele pode ficar até 8 segundos sob uma temperatura de 1000 graus Celsius e não pega fogo. Então ele tem uma ótima resistência contra essa questão da temperatura. Né? E aqui a gente vai ver o puff, que seria uma resina de ureia formaldeído. O que eu estou querendo dizer com formaldeído? Estou falando do formal, né, da função orgânica aldeído. Então, função orgânica ureia junto com função orgânica aldeído. É isso que eu estou querendo trazer e mencionar aqui para vocês. Por quê? Olha só, eu estou querendo mostrar aqui, se vocês repararem bem, né? Eu tenho aqui a ureia, que é uma função orgânica amida, né? Duas moléculas aqui, dois monômeros de ureia, e o formol aqui, que é o metanal, certo? A gente fazendo o processo de polimerização aqui, eu vou ter o que? A eliminação da água, tá? E a junção desses três monômeros. Olha como fica. Eu vou pegar o oxigênio de uma estrutura e o hidrogênio de outra e vou eliminando a água, né? E vou fazendo essa molécula, né? Essa estrutura, essa resina, na verdade, ficar estruturada desse modo aqui. Então são três monômeros, né? Formando uma única estrutura, eliminando água. Então, como houve aqui a eliminação de água, a gente diz que essa resina aí também é um processo de polímero de condensação. É uma produção condensada. É um tipo de polímero de condensação, onde eu estou usando a ureia e o aldeído, né? Onde eu estou usando a ureia e o formol ali, o formaldeído. E aí, aqui a gente tem exemplo, né, de um piso bem brilhoso, bem bonito. Né? Algum tempo atrás, os pisos em sinteco eram muito famosos. Hoje eu já não escuto falar tanto. Mas essa resina, por exemplo, aqui o puff, ela é denominada sinteco, né? Que é o nome do produto lá do fabricante, né? O sinteco, que é utilizado para impermeabilizar piso e para deixar piso revestido, bastante brilhoso e tudo mais. Tá? Tem um cheiro bem forte, assim, isso depois de aplicado, o ambiente precisa ficar um tempo isolado, porque é um cheiro que chega até a tontear, assim, bem, bem forte mesmo, né? Mas é uma possibilidade também, tá?
E o baquelite, que a gente já sabe, né, que vem, já não é de hoje, né, que a gente conhece essa estrutura, né, o baquelite, que é o resultado da resina de um fenol com formaldeído, então função orgânica fenol aqui aparecendo para a gente, né, cada um desses monômeros aqui, eu tenho então aqui um fenol, aqui eu tenho outro fenol e aqui eu tenho, né, de novo ali o formaldeído, o formol ou também o metanol. O que acontece? A gente pega um átomo de hidrogênio, pega outro átomo de hidrogênio, junta com oxigênio aqui, elimina água. E é a partir dessa eliminação de água que essa molécula é formada, que esse polímero é formado. Então, eu até talvez esteja sendo repetitivo, mas é para chamar a tua atenção que em reações químicas de condensação existe a grande possibilidade de ter a eliminação de água entre os monômeros para que essa reação ocorra. E aí muitas vezes isso aí aparece para a gente, né? Como é que eu vou classificar esse processo? Olha, se eu tiver aqui a água sendo eliminada, né, ou se eu for olhar para essa estrutura e não identificar a mesma quantidade de hidrogênio e de oxigênio do que essas três estruturas, eu já facilmente vou ver ali que houve a eliminação de água e então, portanto, eu vou estar falando de um polímero de condensação nesse caso, tá? Nós vamos ver também casos onde é eliminado, por exemplo, amônia, né? Mas aqui só para chamar a atenção de novo, né, na eliminação da água nessa resina, né, no baquelite, que a gente já sabe, né, foi lá no século passado utilizado, né, e tem uma é um dos polímeros assim mais antigos e também com maior aplicabilidade no século passado, talvez. Né? Os caras usavam para muitos objetos, para fazer muitas coisas, porque ele não conduz corrente elétrica, ele tem boa capacidade, né, de resistência a calor e tudo mais. Então foi bastante utilizado aí. Mas observa que vem de fenol e de formol, tá? Substâncias que são bastante tóxicas para a gente também. Então, o silicone. O silicone é um outro exemplo de polímero de condensação, onde aqui eu vou estar eliminando o quê? Aqui eu não vou estar eliminando água, mas eu vou estar eliminando HCl, ácido clorídrico. Né? Eu vou pegar esse monômero aqui, reagir ele com água, tá? E essa reação desse monômero, de dois monômeros desse com água, vai me proporcionar aqui a formação do silicone. Obviamente eu tenho ali o silício, né, como elemento principal na molécula do silicone. Tenho carbonos também, mas o silício é o elemento principal, né? E esse dicloro de metil silano aqui, quando adicionado a água nele, o que acontece? Esse cloro sai da estrutura, né, liga-se ao hidrogênio, formando HCl, e entra o que na estrutura aqui? Entra um oxigênio. Então esse oxigênio vai fazer essa ligação, né, esse elo entre esses monômeros. E aí eu tenho a formação aqui do meu polímero, né, à base de silício, o silicone, que também é bastante conhecido da gente, que a gente também escuta bastante falar nele, é usado para vedação, é usado na indústria médica, é usado na indústria automotiva, é usado na indústria farmacêutica. Então a gente sabe que o silicone tem boa resistência, ele suporta boas variações também mecânicas, né? Então é um produto bem conhecido e bem comum, né, da gente ouvir falar nele. Polímero de condensação, por que é condensação? Porque eu tenho dois monômeros aqui, duas estruturas, olha o 2 aqui na frente, né, indicando que eu tenho duas vezes isso aqui, né, vai reagir com a água e vai eliminar HCl. Se eliminou ácido clorídrico, né, eu vou entender então que houve aqui uma polimerização de condensação, também no caso do silício, que é bastante conhecido da gente.
certo?